Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente seguir adiante aqui na nossa exploração do Alien RPG, cenário aí de terror, horror espacial, não sei se posso definir assim, publicado lá fora pela Free League e aqui no Brasil pela editora New Order. A gente está explorando aqui, percorrendo, né, o livro capítulo a capítulo, sempre tentando identificar os pontos mais importantes, mais relevantes para dar uma ideia geral, né, do sistema, do cenário, para quem ainda não conhece o jogo, beleza? Se você está chegando agora, mas quer saber tudo sobre o Alien RPG, não tem problema, não entre em pânico. Tá aqui a nossa playlist exclusiva que concentra todo o material que a gente já produziu sobre o cenário. Então você pode assistir com calma e depois, caso queira seguir viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então olha só, pessoal, quem está ligado aí no movimento, quem está acompanhando a nossa série, para todo mundo se localizar, hoje a gente vai começar o capítulo 11, Espécies Aliens. Deixa eu mostrar aqui para vocês a abertura do capítulo. Ilustração bem bacana. Eu quero chamar a atenção para dois detalhes aqui. O nome do capítulo é Espécies Aliens, ou seja, não falaremos somente dos xenomorfos aqui. Existem outras criaturas que o livro vai abordar aqui. Como vocês podem imaginar, esse é um dos maiores capítulos no livro, porque ele vai tratar em detalhes dos xenomorfos, tá, e de outras espécies alienígenas. Ou seja, quem está acostumado já aqui com o esquema do canal já sabe, vou fracionar o conteúdo em alguns vídeos. Não sei ainda quantos vão ser necessários, porque eu não terminei de ler o capítulo ainda, e especialmente a parte dos xenomorfos, eu quero ver se eu consigo resumir, ou se na verdade eu vou precisar descer em nível de detalhe e tal, e isso vai influenciar na quantidade de vídeos, beleza? Mas já saibam que a gente vai fracionar isso aí em alguns encontros. Mas para a gente começar aqui, logo a explorar esse capítulo, qual vai ser o nosso primeiro tema? Por onde é que esse capítulo de espécies aliens começa? Então olha só, a gente vai falar hoje aqui a respeito dos engenheiros, tá? Quem tá ligado na franquia do Alien, né, quem tem um conhecimento dos filmes especialmente, deve lembrar dos engenheiros aí que foram apresentados pra gente no filme Prometheus. Então o livro ele vai pegar muito dessa lore que foi apresentada no Prometheus para transformar aqui em partes, né, do cenário, incorporar isso aqui no Alien RPG. Então é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Seguindo adiante aqui no capítulo, eu vou começar lendo um trechinho aqui do livro, para a gente começar a ter uma ideia, um vislumbre de como os engenheiros estão presentes aqui no cenário do Alien RPG. Então olha só, se liga aí. As ruínas de suas enormes necrópolis e estruturas piramidais estão espalhadas pelas estrelas. A sofisticação de sua biotecnologia fossilizada confunde os exploradores, enquanto suas estátuas e bustos megalíticos de pedra atestam sua superioridade artística e arquitetônica. Mas quem são eles? Se for pela vontade da companhia, você nunca descobrirá. As tabuletas hieroglíficas desenterradas em Tanaka V os chamam de oceanos. O sinal abandonado decodificado em LV-426 fazia referência aos Malakak. Como eles se chamam? Para os humanos modernos, são conhecidos simplesmente como engenheiros. Ou seja, por esse comecinho aqui, por essa introdução, já dá para a gente perceber um detalhe importante, que vai ser explorado aqui ao longo de toda a sessão tratando dos engenheiros. Não se tem certezas sobre eles, muito pelo contrário. Se tem apenas divagações, algumas coisas aqui e ali já se sabe com razoável confiança, mas na grande maioria dos casos, as informações sobre os engenheiros são imprecisas. Isso significa o quê? Que você, narrador, tem muito espaço aí para criar, caso você queira abordar essa parte dos engenheiros na sua história ou na sua campanha. Essa sessão toda aqui, ela vai dar alguns detalhes, né, sobre os engenheiros, a gente vai passar por toda a sessão, é uma sessão até razoavelmente extensa, né, tem algumas páginas, mas ela não apresenta nenhuma certeza. E, só para a gente finalizar essa parte inicial, também não vai apresentar nenhum tipo de ficha dos engenheiros, estatísticas de jogo. Ou seja, você vai fazer com eles o que você bem entender. Então olha só, conforme eu disse no início do vídeo, muito do que a gente vai ver aqui vem dos filmes, né? Especialmente do Prometheus. Mas o que o livro traz de informação aqui razoavelmente concreta? Segundo, e eles citam nominalmente aqui, né, a doutora Shaw, né, que é a personagem lá do Prometheus, as pesquisas dela são o que a gente tem de mais próximo de algum tipo de informação confiável a respeito dos engenheiros. Então, a partir disso, supõe-se que eles são os criadores da humanidade, tá? Mas que em algum momento eles se decepcionaram com essa criação e estavam tentando desfazer o que eles haviam criado. Essa teoria é reforçada pelo fato de que os engenheiros possuem um DNA humano,
ou extremamente parecido com o DNA humano. Mas também uma das dúvidas é se eles de fato estão vivos ainda ou não, né? Nunca, já se encontraram, né, as ruínas, né, as naves abandonadas e tal, mas nunca se encontrou um engenheiro ainda vivo, ou pelo menos que tenha um relato confiável a respeito disso. E a presença deles está espalhada por diversos pontos do espaço. Né? Foi encontrado alguma coisa na Terra, salvo engano, isso tem no Prometheus também, e em diversos outros pontos do espaço, especialmente quando a humanidade avança cada vez mais a fronteira, né? Vai descobrindo mundos cada vez mais distantes, aqui e ali vão sendo encontrados resquícios, né? Ruínas da presença dos engenheiros. Então, isso tudo vai compondo aí toda a mística, né? Todo o mistério em torno dessas criaturas, desses alienígenas. Avançando aqui no livro, a gente vai ter um tópico também falando um pouquinho sobre a questão dos traços físicos dos engenheiros. Então, basicamente, é aquilo que a gente viu no filme, né? Eles têm aproximadamente aí 2,70 metros de altura, uma pele branco-azulada meio translúcida, olhos negros brilhantes, e antigamente se imaginava que existiam apenas espécimes masculinos de engenheiros, mas segundo as teorias da doutora Scholl, também existem engenheiras, vamos chamar assim, né? É como o livro coloca. E elas são tão perigosas quanto os engenheiros masculinos. E isso está dentro do que o livro coloca aqui também como análise especulativa. Ou seja, tem várias coisas que se infere, mas não se consegue ainda comprovar. Uma delas é a questão de uma existência de uma certa hierarquia ou de castas, né, na sociedade dos engenheiros. Então, existiriam aqueles que seriam civis e, entre aspas, os militares, ou os guerreiros, ou alguma coisa assim. Isso se teoriza, mas não se tem ainda uma comprovação prática a respeito disso. Também é dito aqui alguma coisa sobre a questão dos trajes, né, dos engenheiros. A gente vai ter mais na frente aqui no capítulo uma seção específica sobre a questão da tecnologia deles, tá? Mas só para adiantar para vocês que isso é tratado aqui, não só os trajes, mas outras coisas também. E também um pouquinho sobre a questão da arquitetura deles, né? Como é que ela se caracteriza, aquelas construções grandiosas e o que se consegue supor a partir disso. Mas sempre, como eu vou falando, muita coisa vai sendo deixada ali na dúvida, né? No será que é assim, será que é assado? Justamente para você escolher qual é a melhor maneira de abordar isso na sua história. Seguindo adiante aqui, uma parte que eu acho importante a gente parar um pouquinho e ver com mais calma é isso aqui. Evolução acelerada. Agente AO 3959X.9115. Quem tá ligado, né, nos filmes e tal, sabe que os engenheiros, eles são, ainda que indiretamente, responsáveis pelo surgimento dos aliens, né, dos xenomorfos que aparecem nos filmes, justamente por causa desse agente acelerador. E isso é descrito com mais detalhes, salvo engano, acho que é no Covenant, né, no Alien Covenant. Mas aqui a gente vai ter, basicamente, um resumo do que é esse agente acelerador. Então se liga aí que eu vou ler esse trechinho aqui para vocês, olha só. Um acelerador genético criado por uma raça antiga de engenheiros aliens, o agente AO blá blá blá, é uma substância negra semelhante ao alcatrão com capacidades destrutivas e geradoras de vida. Embora exista na forma líquida viscosa, ele atomiza quando liberado na atmosfera, matando ou alterando todos os seres vivos com azar o suficiente para estar ao seu alcance. Embora a extensão total de seu potencial seja desconhecida, qualquer corporação que o descobre deseja-o. A única coisa que se sabe ao certo sobre o agente AO blá 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 e seus derivados é que suas capacidades mutagênicas são responsáveis pela criação de abominações, neomorfos e outras criaturas repugnantes. Simplificando, qualquer coisa viva que entre em contato direto com a gosma negra morrerá horrivelmente, dará à luz a monstros ou se tornará um monstro. Ou seja, não tem escapatória. Uma dessas três coisas vai acontecer. Ou você vai morrer, ou você vai se tornar um monstro, ou você vai dar à luz a um monstro. Então, basicamente, isso é o efeito colateral, vamos chamar assim, desse agente acelerador. É dito aqui, nas entrelinhas dessa sessão, que os engenheiros eles mexiam muito com essa questão de experimentos genéticos mesmo, de criação de vida, esse tipo de coisa. Por conta disso, eles desenvolveram o tal do agente acelerador, que quem tá ligado, quem tá acompanhando aí a série, deve lembrar, eu já falei várias vezes aqui, da procura de várias corporações pelo desenvolvimento de novas armas biológicas. Então daí vocês conseguem entender o enorme interesse que eles têm em qualquer amostra desse agente acelerador e também dos xenomorfos, né, que vieram a partir disso. Então tá tudo meio que interligado e tudo se origina a partir dos engenheiros.
finalizando aqui a sessão dos engenheiros, a gente vai ter, olha, uma parte toda falando sobre a questão da tecnologia deles, tá? Então a gente vai comentar um pouquinho sobre alguns pontos aqui, justamente para a gente fechar essa parte dos engenheiros. Então, a primeira coisa que eu acho interessante de ressaltar aqui, e de novo, até onde eu sei, tudo que tem aqui, ou a grande maioria, veio um pouquinho dos filmes, tá? Eu não sei se aparecem os engenheiros em outros quadrinhos ou outros livros já publicados do Alien, mas até onde eu tenho conhecimento, o que tem aqui veio dos filmes e talvez outras coisas que a própria equipe da Free League tenha inventado. Se alguém souber aí as referências de onde encontrar menções a outras coisas da tecnologia aqui, se quiser deixar nos comentários, beleza, porque ajuda todo mundo. Então olha só, o primeiro ponto que eles vão destacar aqui é a questão da flauta dos engenheiros. Então olha só, vou ler um trechinho aqui para vocês. A música é o ponto crucial da sociedade dos engenheiros. Supõe-se que eles possam ver as melodias como cores, formas e palavras. Como tal, a música é fundamental para operar a maior parte da sua tecnologia. Ou seja, pelo que o livro dá a entender aqui, a tecnologia dos engenheiros é baseada na música. Então ele vai descrevendo um pouquinho mais ou menos como é que isso poderia funcionar. Alguns androides podem conseguir decifrar alguma parte disso, enfim. Ele vai sempre fazendo um pouquinho, descrevendo com um pouquinho mais de detalhes a tecnologia e como isso pode aparecer no jogo de alguma forma, né? Ele fala também aqui da questão do biotraje, né, dos engenheiros, como é que funciona e tal, quais são as partes, e uma especulação é que esse traje, além de proteger, né, os engenheiros no próprio vácuo do espaço, né, o traje seria capaz de fazer isso, existe uma especulação de que esse traje aumentaria a força dos engenheiros, que já é bem maior do que a do ser humano comum, e também poderia atuar no combate a toxinas específicas, né, além de servir como uma armadura propriamente dita, né, um traje maciço, né, resistente, e supostamente está embutido nele um kit médico. Ou seja, pelo que dá a entender aqui o livro, esse biotraje dos engenheiros ele é basicamente uma armadura de combate, vamos dizer assim, né? Ela te protege no espaço, ela te protege de toxinas, ela tem kit médico embutido, ela aumenta a tua força e por aí vai. Mas lembrando, isso aqui é especulação, beleza? Outro ponto aqui da tecnologia que eu queria chamar a atenção de vocês, olha, é a questão dos sarcófagos. Por que eu acho interessante isso aqui? Olha só. Assemelhando-se a caixões grandes e translúcidos, esses tubos de hipersono podem manter alguém vivo em animação suspensa por séculos, se não milênios. Ou seja, se você quer utilizar ali o gancho de que os engenheiros ainda estão vivos, ou pelo menos alguns deles, ou um deles está vivo, você tem aqui a saída para encaixar isso na sua história através dos sarcófagos. Ou você pode simplesmente mostrar um sarcófago defeituoso e tal, como apareceram também nos filmes, né, com os engenheiros já mortos. Mas assim, existe a possibilidade, existe o gancho. E aí ele vai falando de diversos outros pontos da tecnologia deles. Fala de holografia, né, do gel da memória e tal, não sei o que, todo aquele lance. Mas fala também, olha, das naves, que eu acho interessante aqui de destacar. As Jamantas, que são as naves que a gente viu nos filmes também, né, com formato de ferradura e tal, não sei o quê. Então ele vai descrever mais ou menos como é que é o funcionamento delas, como é que é a divisão interna de cada uma delas, também sem muitos detalhes. Mas vai falar aqui, olha, da Jamanta Mãe, que seria, olha, embarcações colossais com forma de rabo de escorpião. Na verdade, elas vão agir meio como estações, né? As Jamantas podem atracar nas Jamantas Mãe para reabastecer ou outro tipo de coisa, né? E também o livro especula aqui a respeito dos couraçados. Esses couraçados, o próprio livro diz que eles nunca foram vistos, mas seriam as naves de guerra dos engenheiros. Ou seja, tudo que a gente já viu, né, de Jamanta, Jamanta Mãe e tal, não sei o que, seriam em tese naves civis, né? Imagina uma nave de guerra dos engenheiros, né? Então tá. E pra gente fechar, só para citar aqui, né, eles falam também um pouquinho sobre as ampolas de esteatito. Essas ampolas, na verdade, seriam aqueles recipientes metálicos, onde geralmente é armazenada, né? São armazenadas as amostras do agente acelerador. Então eles falam mais ou menos um pouquinho como é que isso funciona, justamente para você botar lá na sua história e alguém vai mexer nesse troço para estourar tudo e começar a confusão, né? Então, basicamente é isso. Mas enfim, em termos de passada geral sobre os engenheiros, eu acho que o livro traz bastante informação, coisas interessantes, coisas úteis que você pode encaixar ali como gancho de aventura e tal, ou utilizar para, né, ambientar melhor os seus personagens, né, os seus jogadores na história, né, do cenário. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fechamos mais um vídeo aqui sobre Alien RPG. Lembrando que estamos só no início do capítulo, tá? Tem muita coisa para falar sobre xenomorfos e outras espécies alienígenas. Então, quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário pra gente continuar batendo papo. E a gente se vê na próxima resenha.